Boa noite para vocês e sejam muito bem-vindos à nossa primeira live Como Harmonizar Vinho e Comida. Espero que vocês gostem do conteúdo, vocês vão aprender na prática como que vai ser a harmonização. Então, o que eu criei aqui? Os elementos, né, com as comidas que eu pedi para vocês adquirirem e mais os vinhos. Mas é lógico que se você não tiver com esses elementos, não tem problema, porque a gente vai continuar, vocês vão entender mesmo assim. Eu vou ensinar vocês a fazerem a degustação de vinho, eu estou com os meus 2 vinhos aqui abertos. Se vocês tiverem, não compraram, só queria assistir mesmo a live, não tem problema. E se vocês estiverem com algum vinho aberto e queiram me acompanhar no passo a passo na degustação, também vocês vão começar a entender como que funciona essa degustação na prática, e também a gente vai fazer tudo na prática, que é a parte dos alimentos. Mas antes, eu quero explicar um pouco mais da teoria da parte de harmonização. Quem já passou por curso comigo sabe que eu gosto mesmo de ensinar, eu não tenho preguiça de ensinar de jeito nenhum. Então, vocês vão aprender por aqui, deixa eu só olhar que tem... Ah, tá bom. Eu só queria ver se não tinha ninguém querendo entrar na comunidade aqui, porque a pessoa está assessorando tudo. Deixa eu só dar uma olhada. Se não tem, não, tá tudo certo. Então vamos lá. Então vamos começar para o nosso conteúdo. Então, agradeci, agora espero que vocês gostem, vamos para a nossa primeira jornada por aqui. Eu vou começar então aqui espelhando a tela da nossa live. Antes de começar também, eu queria que vocês entendessem como que vai funcionar. Eu pedi para vocês desligar a câmera na necessidade, né? Se vocês quiserem ficar com a câmera aberta, pode ficar aqui, não tem problema nenhum. Na hora da harmonização, eu gostaria que vocês deixassem aberto mesmo a câmera para a gente poder interagir um com o outro aqui. Agora, eu vou estar passando alguns princípios básicos aqui da harmonização, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, pode interromper pelo microfone mesmo, a gente não tem tantas pessoas, se fosse uma live com 1000 pessoas, né, aí eu não teria como abrir o microfone, mas aqui sintam-se à vontade, faz conta que vocês estão num curso presencial comigo e que vocês querem, e que vocês estão interagindo comigo como se estivessem interagindo no curso. Tá? Então, sintam-se bem à vontade, vocês estão em casa aqui, e aí daí pelo menos vocês podem fazendo a pergunta, é só abrir o microfone e faz a pergunta para mim que eu consigo depois manter o raciocínio, tá bom? E depois, na hora da live, aí se vocês puderem abrir a câmera para a gente poder interagir todo mundo junto, vai ser bem legal, da live não, da degustação, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar aqui, deixa eu... espelhou a minha tela, né? Mas eu vou entrar por aqui. Então, vamos lá. Vou começar aqui falando com vocês. Tá todo mundo vendo a tela? Tá tudo certo? Tá? Qualquer coisa vocês colocam aqui no chat para mim, tá bom? Então, o que a gente vai ver primeiro? Os princípios... já vi que não está tudo certo. Os princípios básicos da harmonização. Então, eu vou começar ensinando vocês essa primeira parte. Depois eu disponibilizo até esse material para vocês, tá bom? Eu sempre gosto de começar com uma frase, e essa frase começa assim: harmonizar vinho e comida é como uma dança. Quando bem feita, cada um realça a beleza um do outro, um artista desconhecido. E é exatamente isso que acontece quando a gente faz uma harmonização. Uma harmonização, ela bem feita, ela vira um mundo à parte, ela vira um terceiro gosto, vamos dizer assim. Porque a gente tem o gosto do vinho e o gosto da comida, mas vira um terceiro gosto que ele se completa, ele faz aquele casamento perfeito. E a gente consegue, muitas vezes, às vezes, estragar um vinho ou até uma comida quando tem harmonização mal feita, mas também melhorar quando tem uma harmonização que casou super bem. Então, realmente, é essa dança que faz a gente realçar mesmo essa beleza um do outro, e vocês vão entender depois na prática. Então, harmonização. A base perfeita para acompanhar uma harmonização, ela geralmente vai assim, ela vai ter alguns elementos que a gente vai começar a entender. Por exemplo, ela ajuda a amenizar o excesso de gordura.
Então, geralmente, a acidez do vinho, ela ajuda nesse excesso de gordura. Então, é muito comum a gente falar, por exemplo, eu gosto, por exemplo, ó, só um gosto pessoal que vou citar exemplo aqui para vocês. Um bom espumante, mas assim, vou classificar como um champanhe, mas um bom espumante de método tradicional, tá? Com alguma fritura, tipo com algo que seja fritura. Eu adoro, porque a fritura ela tem assim, vários elementos de sabores, né? Uma crocância misturado com a gordura, misturado com um peso, né? Porque ela traz um peso, junto com essa acidez e o corpo de um bom champanhe ou de um bom espumante de método tradicional, ele ajuda a amenizar o excesso de gordura. A carne, o tanino do vinho, se alguém não sabe tanino, depois a gente vai aprender na prática, tá bom? A carne, ela vai ajudar a amaciar esse tanino vai ajudar a amaciar a carne e o contrário também. Então, essa harmonização também entre carne e vinho tinto, por isso que ele se dá super bem. Ele ajuda na deglutição de legumes, de pães e ajuda a não inchar tanto o abdômen, né? Vocês podem observar, por exemplo, como quando a gente toma a comida acompanhada de uma cerveja, a gente fica muito mais cheio do que principalmente quando é um vinho tinto, assim, parece que as coisas fluem, né? A gente, quando vê, você tomou a noite inteira acompanhado da comida ali e a gente ficou bem, né? A harmonização, ela é cientificamente comprovada. Mas a gente não deve desprezar algumas características pessoais, porque, por exemplo, eu posso gostar de amargor, mas alguém pode não gostar de amargor. Eu posso gostar de acidez, mas alguém pode não gostar de acidez. Então, as preferências pessoais das pessoas também têm que ser levadas em conta quando a gente pensa numa harmonização. Eu criei, inclusive, essa aula justamente porque muitas pessoas gostam de receber pessoas em casa e elas gostam de receber com vinho, né, muitas vezes. E aí fica na dúvida em relação às harmonizações. É lógico que uma aula sobre harmonização, eu ficaria aqui horas e horas falando. Ela, se duvidar, a gente seria mais de uma aula aqui, de uma hora, assim, eu ficaria muito tempo, porque ela é bem complexa, é um assunto bastante complexo, eu estou dando uma pincelada, mas que já vai dar uma base para vocês pensarem nas harmonizações quando vocês forem fazer a de vocês. Mas é lógico que a gente ficaria aqui horas e horas falando. Se caso vocês tiverem interesse, eu tenho um curso online que chama Método Anicult. Lá, além de todo o aprendizado do vinho, ele tem também toda a parte de harmonização, mas aí ele está bem completo. Tá? Então, essa aula está bem, bem completa mesmo, mas o conteúdo é parecido com esse, mas a gente tem um conteúdo bem vasto ali, e inclusive depois ajudando a vocês a montarem jantar harmonizado, montando mesa posta, como receber convidados. Então, esse método Anicult, ele já está na plataforma, ele já está rodando ali para venda, e depois eu vou colocar ali para vocês com cupom de desconto, que além de tudo, o pessoal da comunidade aqui da Anicult, ele ganha 30% de desconto nesse curso, tá bom? Depois vou colocar tudo para vocês lá nos links. Mas continuando aqui falando, então as preferências de cada um também, elas devem ser respeitadas na hora de montar uma harmonização. Umas noções básicas, então. Em geral, a gente pode combinar qualquer vinho com todos os tipos de comida. A gente consegue fazer harmonização. Os vinhos, eles têm tantos tipos de vinho que a gente consegue combinar com todos os tipos de comida. E não existe um único vinho só tem um vinho para harmonizar com aquela comida. Então, por exemplo, um ceviche que tem bastante acidez, eu vou pegar um Sauvignon Blanc, eu só posso usar Sauvignon Blanc porque tem acidez. Não, ele tem espumante que tem acidez, ele tem um Riesling que tem acidez. Então, existe outros vinhos, não precisa ser um vinho que harmoniza com um prato, tá? Mas existem as harmonizações que ficam melhores e as outras que não ficam tão boas assim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? E o mais importante de tudo é a gente ter sinergia para fazer essa boa harmonização. Então,
O vinho, uma boa harmonização entre o vinho e o alimento, né, e a comida, é que deixa essa sensação, como eu falei para vocês no começo, dessa terceira identidade, evitando que um sobressaia o outro. Então, a gente não pode sobressair um ao outro. Vocês vão entender a hora que eu falar sobre peso do vinho, que daí eu vou falar um pouquinho mais de um sobressair o outro. E agora, uma coisa que é muito importante quando a gente pensa em harmonização: a gente precisa conhecer o vinho e conhecer a comida. Vamos pensar assim: uma comida, ela leva temperos, ela tem vários tipos de temperos. Então, não tem como a gente simplesmente ignorar isso. Então, por exemplo, é uma carne, mas a carne ela vem acompanhada de aspargos, ela tem um molho de queijo, ela tem pimenta do reino em cima. Então, ela tem várias coisas que envolvem ali essa carne. Então, se ela tem muitas coisas, a gente não pode pensar só na carne em si, a gente tem que pensar num contexto geral em relação à comida em si. E a mesma coisa, então, conhecer a comida é importante e conhecer o vinho também é importante, tá? Então, os dois, um é importante, os dois também é importante. Como que vocês vão conhecer vinho? O vinho vocês só vão conhecer com o tempo mesmo. Vai ser assim, entrando, degustando vinho e entendendo um pouco mais, ou então fazendo algum curso, alguma formação, ou estudando. É assim, o vinho realmente ele precisa de um estudo um pouquinho mais para vocês entenderem. Mas com a degustação que eu vou ensinar vocês aqui na prática, comecem já a pensar nas degustações toda vez que vocês forem entender o vinho, porque daí assim vocês vão apurando o paladar de vocês e cada vez mais vocês entendem um pouco mais sobre o vinho que vocês estão tomando. E agora vamos pensar, então, peso e sabor, tá? E potência aromática. Então, para a gente começar a pensar nas características dos vinhos e da comida. Então, por exemplo, peso e sabor. Então, se uma comida ela é muito pesada, lembra que eu falei que um não pode sobressair o outro? Então, por exemplo, uma comida ela é muito pesada. Se ela é muito pesada e ela tem muito sabor, ela tem uma potência de sabor, vou dar um exemplo da feijoada. Tá? Então, se a gente tem essa potência, como é a feijoada, ela tem peso e ela tem muito sabor. Se eu venho com um vinho muito levinho, por exemplo, um Pinot Grigio, por exemplo, italiano, se eu venho com um vinho muito leve, o vinho vai morrer, a feijoada passa por cima desse vinho. Já se a gente tem uma comida pesada, como um purê de batata, mas ela tem pouco sabor, eu não preciso de um vinho com tanto sabor. Ele pode ser um vinho que tenha peso, mas que de sabor ele pode ser não ser não ter tanto sabor. Por exemplo, aqui feijoada, ele daria super bem com um espumante de método tradicional, um champanhe, por exemplo, tem muito sabor, muito complexo. Aqui a gente já consegue encontrar, por exemplo, para um purê de batata, o que a gente poderia harmonizar aqui? Um chardonnay que passou por madeira, mas um chardonnay de uma região mais fria, que ele é mais ácido, não tem tanta potência de fruta, assim. Então, aqui ele poderia ser um vinho nesse sentido. Agora, se a gente tem peso mais leve, por exemplo, uma salada de alface com que tem pouco sabor, então ele tem menos peso e menos sabor. Ele vai ter, então o que ele vai ser? Uma salada simplesinha. Aqui sim cabe aquele Pinot Grigio que eu falei para vocês, alguma coisa levinha, facinha de tomar e que fica leve assim como a salada. E daí também tem a questão de algo que é saboroso, como um peixe grelhado, mas ele também tem pouco peso. Então a gente também tem que pensar nessa potência de sabor e de peso. Então aqui, por exemplo, eu posso pensar num vinho branco, num vinho rosé, que seja um vinho leve, nada que passou por madeira, que seja um vinho mais que tenha mais corpo. Deu para entender até aqui? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntando. Acho que ninguém pediu para entrar, né? Acho que não, né? Acho que tá tudo ok, né? Agora vamos pensar no vinho, tá? Então, um vinho que tem bastante peso e tem uma potência aromática. Então, ele tem muitos aromas. Então, por exemplo, alguém quer participar de chamada? Deixa eu só abrir aqui, aceitar aqui. Como que eu aceito agora? Oh, meu Deus! Como que a pessoa aceita se todo mundo ficou pequenininho aqui agora?
Gente, deixa eu parar de compartilhar aqui, calma aí. Ver, permitir. Pronto. Voltando lá na tela. Acho que deu, né? Pronto, vocês continuam me vendo aí, né? Qualquer coisa vocês me avisam. Então, agora, peso e potência aromática. Então, agora a gente está pensando no caso dos vinhos. Então, o que que é o peso? O peso a gente vai entender em boca o que que é. Então, peso é como se fosse o peso do vinho, vamos fazer uma analogia. É um leite desnatado com um leite integral. Então, o leite desnatado é aquele leite mais levinho, o leite integral já tem mais corpo. Ou, por exemplo, um suco de limão e um suco de caju. O suco de caju tem mais corpo, o suco de limão tem menos corpo. Então, isso que é o peso no vinho. A da comida fica um pouco mais fácil de entender, né? Mas o do vinho é isso. Potência aromática é aquele vinho que, por exemplo, um Malbec, geralmente, quando a gente já coloca no nariz, ele mostra aquela potência de fruta, ele em boca, ele é bem frutado. Então, é aquele vinho que tem uma potência aromática. Um champanhe, por exemplo, ele tem uma potência aromática, ele mostra diversos aromas, tanto no aroma como em boca também. Então, isso daí que é a potência aromática para o vinho, tá? Então, por exemplo, peso do vinho, então um vinho pesado que tem pouco aroma. Um taná, por exemplo, uruguaio. Não que todos os tanás uruguaios eles têm pouco aroma, mas um taná uruguaio bem jovem, assim, ele ainda não desenvolveu tantos aromas, que com o envelhecimento ele desenvolve mais aroma. Então, é um caso desse, por exemplo. Então, a gente tem que pensar aqui, por exemplo, em algo que vai harmonizar. Ele pode até vir uma carne, mas ela não vai ser aquela carne acompanhado de muitas coisas, tá? Agora, vamos pensar em alguma coisa que tem muito aroma e muito peso, como, por exemplo, um Amarone, que é um vinho italiano, que ele é feito com uvas que elas viram uva passa. Então, imagina, um vinho feito com uva passa e que é seco. Ele tem muita potência de aroma, porque a uva passa ela é mais doce, mas eles deixam na fermentação, ele vai fermentar até o final e ele vai ficar seco. Então, esse vinho tem muita potência aromática. Então, esse vinho vai precisar de um prato com substância, um prato que realmente tenha tanto potência de peso como potência de aroma. Então, ele pede sim uma carne que acompanhe algum molho, um risoto bem feito. Então, ele vai pedir um prato mais pesado. Agora a gente vai pensar num vinho mais leve, mas que tem bastante aroma. Um espumante moscatel, por exemplo. Então aqui a gente pode colocar ele ali, por exemplo, harmonizando com uma salada de frutas, por exemplo, com tortinhas de morango, por exemplo, que ele vai ter pouco peso, mas ele tem um certo aroma, esses aromas da fruta. Ou, como eu comentei, da salada, o Pinot Grigio italiano também, então, no caso, menos peso e menos aroma. Então, esse raciocínio lógico aqui do peso do vinho com o peso da comida é isso que vai fazer a diferença, uma das situações que vai fazer a diferença na hora de vocês escolherem o prato de vocês. Então, sempre pensa assim: vinho leve harmoniza com prato leve, vinho encorpado harmoniza com prato encorpado, vinho aromático ele vai pedir prato com potência de aromas e sabores. Tá certo? Então sempre vai pensar nisso. Por isso que eu falei, a gente precisa conhecer a comida e precisa conhecer o vinho. Mas isso a gente ganha com o tempo, então não se preocupa. A gente vai fazendo live, vocês têm encontros às vezes com confrarias, a gente tem vários momentos, tem cursos presenciais, tem cursos online, tem mais projetos saindo aqui do papel também, que depois eu conto para vocês. Então, aos poucos vocês vão conhecendo, mas degustem os vinhos com um olhar prestando mais atenção, que daí vocês já começam também a conseguir entender um pouco mais do que é um vinho mais encorpado, de um vinho mais leve e de um vinho com mais aromas e sabores também. Então vamos lá, esse aqui é um dos princípios, tá? Agora a gente vai ter algumas bases importantes da harmonização. Existem três bases importantes também da harmonização, que eu gosto muito de fazer qualquer uma delas, porque elas dão super certo. Concordância, contraposição e cultural regional.
A concordância, a gente vai procurar buscar algo similar. Então, por exemplo, um Sauvignon Blanc que tem bastante acidez com um ceviche que tem bastante acidez, tá? Então, a concordância. Então, vocês vão fazer essa junção. Por exemplo, eu estou com um queijo brie e eu escolhi um Pinot Noir que tem bastante aroma de morango em boca e tal. E se vocês colocarem uma geleinha de morango, pronto, já faz essa ponte de uma concordância. Ele também vai dar certo. Então, a concordância é algo que se completa. Outro exemplo, vinho do Porto com chocolate, tá? Ele também dá certo, porque é doce com bastante potência e o chocolate também com bastante potência e doce também, então eles se completam. Agora, e a contraposição, tá? O contrário, então agora é o salgado com doce, por exemplo. Vou dar o exemplo de novo de um vinho do Porto. Então, um vinho do Porto com um Stilton ou com gorgonzola, que é um queijo muito salgado. Então, esse salgado com o doce, ele vai também dar super certo. Então, a gente pensar também em contraposições. E um que é muito legal também é o cultural regional, que é o que tem na região e o que bebe na região, né? Então, por exemplo, eu vai para a Itália na região de Piemonte, ali onde tem o clássico Barolo. E ali eles têm as trufas, ali é clássico de trufas, assim. Então, um prato com trufa, com toda aquela potência de aroma que tem a trufa, ele dá super certo com vinhos como o Barolo, o Barbaresco, com os vinhos da região ali. Outra região italiana, por exemplo, desce ali na Toscana, na região tem a bisteca fiorentina com Brunello de Montalcino. Então, o que tem na região e o que tem de vinho e tem de comida, a bebida e comida, eles se encontram também, né? Então, geralmente, essa cultura regional é muito legal. Então, sempre que vocês forem viajar, procure procure realmente assim o que vocês gostam, o que tem na região, para vocês poderem provar essas harmonizações. Às vezes elas nem têm tanto raciocínios lógicos, mas elas já foram provadas com o tempo que elas dão certo, e elas geralmente dão certo e fica muito bom. Então também é um outro tipo da gente poder harmonizar. E agora eu vou dar alguns exemplos práticos e depois a gente vai para a prática já, tá? Então, clássico, vinho tinto e carne vermelha. Então, Cabernet Sauvignon, um Malbec, por exemplo, que são mais encorpados, eles pedem um filé mais suculento. Tá? Então, ele não vai, como ele tem mais corpo, ele não vai ser como é que alguma carne mais rosbife, por exemplo. Não vai ser um rosbife, não é porque é carne vermelha que o rosbife aqui. Não, você pode pegar um prato mais suculento mesmo, né? Um merlot, por exemplo, com assado de cordeiro, ele fica bem gostoso. Os taninos, esse robusto assim do tanino, aquele amargor que dá às vezes que a gente sente um pouquinho do amargor, ele dá esse equilíbrio e dá essa riqueza para a carne, e ele dá essa maciada na carne, como eu falei no começo. Então, é um casamento muito bom. Vinho branco e frutos do mar, clássico também, tá? Então, Sauvignon Blanc, um Chardonnay mais leve, eles são perfeitos com frutos do mar, eles vão dar super certo. Com vieira, com lagosta, com ostras, eles realçam esse sabor delicado. Então, não tomem com o frutos do mar alguma coisa, por exemplo, um Malbec. Ele não vai dar certo, ele vai ser meio que como se a gente eu brinco assim, é lamber casco de navio, porque ele vai dar esse gosto de alumínio na boca, tá? Então, ele não vai dar um gosto. Então, às vezes, a harmonização a gente vai errar por uma coisa que daria para ter feito com um bom vinho branco, ou um vinho rosé também daria certo com os frutos do mar, que fica muito bom também. Espumantes com frutos do mar ou aperitivos. Então, aperitivos, entradas, eles dão super certo com os espumantes, camarões dão muito certo com os espumantes também com os vinhos brancos também, mas dá super certo. E como eu comentei com vocês, os espumantes, principalmente esses espumantes que têm mais corpo, como o champanhe, dá super certo com entradinhas com fritura, assim, ele fica muito bom. Na verdade, o espumante ele é até um coringa, ele combina dependendo do espumante, ele combina
combina até com a carne. Então, ele tem potência para aguentar um bom champanhe, um bom espumante de método tradicional, ele tem potência para aguentar, inclusive, carne. Então, o espumante, em geral, ele é bem democrático, assim, ele vai para quase todas as comidas. Vinho tinto e massa com molho vermelho, por exemplo, um clássico dos clássicos que eu adoro é um Chianti italiano que é com a uva Sangiovese, ou um Sangiovese clássico, não precisa chamar Chianti no rótulo. Ele tem tanino, mas ele tem uma acidez presente que ele vai ajudar com essa acidez. Alguém quer participar? Eu vou ter que sair daqui, calma aí. Que eu não consigo por aqui, a hora que eu. Quer dizer, eu não descobri ainda. Pronto. Voltando. Então, o vinho tinto, né, com massas com molhos vermelhos, então, como eu falei do Chianti, ele vai dar super certo com o Sangiovese, porque ele tem uma acidez, ele combina super com massa com molho vermelho, com lasanha, com espaguete à bolonhesa. Eu falo assim, ó, quer harmonizar certinho com um vinho classicão Sangiovese ou um Chianti, ele vai super bem com pizza, por exemplo, por causa da massa com molho vermelho, que ela tem essa acidez. Vinho branco seco, né? Um Aves, então ele também dá super certo. Agora, um vinho branco, também com aves em geral, então a carne branca em geral ela vai dar super certo com o vinho branco, ou se for um tinto leve, como um Pinot Noir, por exemplo. Vinho do Porto com queijos mais fortes, como o Stilton, o Gorgonzola, ele cria essa harmonização que eu comentei com vocês, do contraste e dá super certo também. Vinho tinto com queijos mais duros. Então, não são todos os vinhos que combinam com queijo, tá? Às vezes, um queijo que ele tem muita cremosidade, por exemplo, um gorgonzola, ele meio que preenche a boca, ele deixa ela meio que oleosa, assim. Então, dependendo do tinto, ele não vai dar muito certo. Então, o vinho do Porto, ele tem potência para ele limpar essa gordura, mas não são todos os tintos. Então, quando vocês estiverem com uma tábua de frios, faz a brincadeira, um por um queijo e vinho, assim, ó, e vê qual que harmoniza. Vocês vão ver que não são todos que harmonizam. Mas é lógico que vocês estão num lugar, tá ali, tem uma tábua de frios e tá com vinho, eu não preciso ficar harmonizando todos os queijos com todos os vinhos, isso aí não vai existir, né? Então, esquece também de vez em quando, nesses momentos, a harmonização, para vocês curtirem o momento, mas assim, às vezes eles não conseguem ser tão casados. Então, o vinho tinto com queijos mais duros, por exemplo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e um Merlot, ele vai bem com parmesão, e queijos mais duros que tem esse sabor mais intenso. Agora, um vinho doce, por exemplo, que é o Sauternes, que é o vinho francês, que ele é feito com uva botrytisada, que é uma uva que ela tem é, ela, ela vai ter uma podridão nobre, que a gente chama. Eles deixam ela apodrecer no pé, mas é uma podridão nobre mesmo, porque ela vai trazer uma complexidade maior, inclusive de açúcar e sabores, e aí ela vira um vinho tinto maravilhoso. Se alguém tiver a oportunidade de provar o Sauternes, provem que é muito bom. Então, ele com essa doçura equilibrada, ele vai dar super bem ele combina super bem com foie gras, mas ele também harmoniza super bem com creme brulee. Nossa, a harmonização dos deuses fica também o Sauternes com creme brulee. Então ele combina tanto com pratos mais doce, porque ele é um vinho doce, como um salgado que tem essa gordura, como um foie gras também, ele também vai dar certo. E agora vamos para a prática. Eu vou deixar, se vocês quiserem abrir né, no caso, eu vou ter que deixar esse aqui só para a gente acompanhar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui para ensinar primeiro vocês. Deixa eu parar de. Espera só um pouquinho. Apresentação. Isso. Eu vou parar aqui a apresentação e agora, quem tiver com os vinhos, eu vou ensinar vocês a fazerem primeiro a degustação. Depois eu volto lá naquela ficha para a gente utilizar os alimentos, tá bom? Então, eu vou começar primeiro me servindo aqui com o meu vinho branco. Agora sim. Oi, Gênia, eu vou abrir só para mostrar a galera que está aqui, ó. Ah, que legal! Oi, meninas! Karina, Tudo bom? Mara, Renata.
Oiê! Ah, que Eu legal e que a vocês se equipe. juntaram aí para assistir, muito bom. A gente montou até mesa. Ah, que legal. Depois tira foto. Ai, gente, tirem foto, Ah, publica lá para mim, lá no Instagram. já tá no Ajuda eu, Instagram. ajuda eu. Já tá marcada. Ah, então tá bom, gente. Obrigado, viu? Muito legal, que fiquei feliz de ver vocês aqui. Mas agora podem abrir, tá? As câmeras se vocês quiserem, mas fiquem bem à vontade. Eu vou ensinar agora vocês a fazerem a degustação, passo a passo da degustação, tá? E aí eu vou abrir uma ficha, essa ficha eu criei recentemente também para o curso, para o método Winecult, mas vou fazer até um merchan aqui, ela vai estar disponível, porque a gente está abrindo, eu tenho um e-commerce, e ela vai estar disponível também em modo, em caderno também, para adquirir. Se caso vocês quiserem, ela está super mega didática. Eu vou abrir ela aqui para vocês, mas também posso disponibilizar depois para vocês em PDF, daí é só imprimir. Mas se quiser no caderno, ela vai ficar bem legal. Mas primeiro eu vou ensinar para vocês. Então, o passo a passo da degustação. Sempre que a gente for fazer uma degustação, a gente vai observar algumas características. Primeiro, a gente vai olhar, o primeiro é o visual, depois o olfativo, depois a gustativa. Por que que o visual vem primeiro? Vamos imaginar, eu sempre gosto de colocar vocês numa situação real. Imagina que vocês estão num restaurante e o chefe, e o sommelier chega com os vinhos para vocês e aí ele vai mostrar o vinho para você. Se você pega um vinho branco e ele está numa cor que está uma cor meio escurecida, ele está começando, não está esse amarelo clarinho aqui, que a gente está com amarelo clarinho, ele está numa cor mais escurecida, assim, ele já está indo mais para um laranja, eu posso pensar que esse vinho está com algum defeito. Tá? Existem vários defeitos que podem acontecer no vinho. Às vezes, mau armazenamento, não quer dizer que ele vai dar dor de barriga, vocês vão passar mal, não é isso. Mas ele pode acontecer de criar esses defeitos do vinho. Então, o visual é a primeira coisa que a gente vai ver. Então, ó, eu não tenho sedimento nenhum, ele está tudo ok, vendo, ele está com uma cor brilhante, porque se ele também perde o brilho, ele também pode ter desenvolvido algum defeito. Então, não é frescura o passo a passo. É lógico que eu não preciso demorar para fazer isso, mas não é frescura esse passo a passo. Então, esse é o primeiro. Aí o próximo, a gente vai levar ele sempre no nariz, e gira depois a taça. Então, primeiro a gente leva no nariz sem girar, depois gira, porque daí quando a gente leva sem girar a taça, vocês já percebem alguns aromas. Quando a gente gira a taça, vocês percebem outros aromas. Tá? E agora que a gente percebe os aromas no nariz. E depois a gente vai dar o gole. Eu vou ensinar vocês, a gente vai dar o gole e a gente vai avaliar assim, ó. Nós vamos avaliar, no caso do vinho branco, a acidez, nós vamos avaliar o corpo dele, o álcool dele e o tanino não, que a gente vai avaliar no vinho tinto. Então, é o corpo, o álcool e a doçura. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, mas da ficha de degustação. Agora eu vou precisar de óculos, porque senão eu não enxergo nada aqui. Então, vamos lá. Então, se a gente tivesse com essa ficha de degustação, ia preencher ali o nome do vinho, a safra, que é o ano da colheita, a data de hoje, as uvas, no caso que eu pedi um Sauvignon Blanc, mas eu não sei qual é o vinho que vocês estão aí, mas o Sauvignon Blanc, e o país de região, no meu aqui, no caso, é o Chile. Aí aqui, ó, vinho branco, eu vou clicar aqui, e a intensidade de cor. O que quer dizer a intensidade de cor? Por exemplo, o meu vinho, ele é bem clarinho, ele não tem uma intensidade de cor profunda. Então, eu vou colocar ele ali baixo, tá? Então, ele vem aqui baixo. Aí, se é um vinho branco, eu vou encontrar aqui a cor amarelo pálido, amarelo esverdeado, amarelo palha, amarelo dourado e amarelo âmbar. Gente, eu desenhei para vocês, tipo, passo a passo nessa ficha. Ela está desenhada, tá? Praticamente, não precisa nem ficar descobrindo muito. Então, o que cada uma iria preencher? No meu aqui, ele está um amarelo pálido, tá? Aí vinho, não é vinho rosé, não é vinho tinto, eu não preencho. Tem até o espumante com as cores. Agora vamos no olfativo. O meu, eu já coloquei no nariz e eu já percebi que ele tem intensidade de aroma alto, porque eu já percebi bastante aroma nele, tá? Então,
eu coloquei no nariz, eu giro e vou perceber. Então, se vocês estão sentindo muito pouquinho, não estão sentindo quase nada, é baixa intensidade de aroma. Se está sentindo bastante, é alta. Se está sentindo média, é média. No meu caso, eu estou sentindo bastante. Em geral, o Sauvignon Blanc tem bastante intensidade aromática. Lembra que eu comentei de peso do vinho e tal? Então, a intensidade aromática é uma delas. A gente vai perceber pelos aromas dele também. Agora, eu desenhei aqui também. Então, vamos lá, ó. Vinho branco, quais as características que vocês podem encontrar num vinho branco aqui? Eu vou falar do meu, se vocês quiserem comentar os seus, o meu é um Sauvignon Blanc chileno, tá? Nossa, o meu ele tá muito pêssego, damasco, ele tá muito fruta mais de caroço, assim. Tem um pouco de maçã verde também. E ele tem um pouquinho de ervas, no caso do meu. Agora os seus, alguém quer comentar os seus? Alguém quiser? Não? E aí, assim, pode abrir a câmera. Eu desliguei você? Oi, tudo bom? Tudo bem? O que você percebeu aí, Kátia? Então, o meu, ele é um Sauvignon Blanc, né? Ele é o ego da Zorzal, ele é um Uhum, argentino. Ele tem bastante fruta de caroço, mas ele tem um mineral todo charmoso, né? Bem uhum. interessante. Muito bom, Que, eu gostei bastante. E tem uma salinidade também, levemente, né? Mas ele tem uma uhum. boa. Que legal, ele deve ser de uma região ali porque é argentino, né, que você falou, ele deve ser de uma região ali, argentino, né, que você falou? Batalari. É, então, tem algumas regiões ali que traz uma salinidade mesmo nos vinhos argentinos, são bem interessantes, né? Se eu não me engano, ele é do Guatalari, se eu não me engano, ou Aham. Tupungato é Guatalari. Ah, é Tupungato. Então, geralmente ali Tupungato tem mesmo, ele tem uma salinidade bem legal. Esse vinho é bom mesmo. Muito bom. Esse vinho é bem legal mesmo. É, Obrigada. imagina. E se alguém quiser falar, porque a gente vai descobrindo coisas aqui também. Agora eu vou virar ali aqui tem mais coisas. Então, se a gente fosse preencher aqui vinho tinto, tá? Defeitos do vinho, olha só nessa ficha, eu deixei até os defeitos do vinho. Alguém por acaso encontrou no seu vinho papelão molhado, jornal velho, pano úmido, vinagre, maçã podre, estábulo, removedor de esmalte, ovo podre, repolho cozido, solvente, cola, cebola ou alho ou plástico queimado? Se alguém encontrou isso aqui, você pode estar com defeito no vinho. Então, o aroma já vai identificar defeito no vinho, tá? Agora, vamos para a parte gustativa. Então, vamos lá. A gente vai identificar dulçor, acidez, tanino, não, corpo e álcool. E a intensidade depois. Vamos lá? Vamos dar um gole. Então, primeiro gole. Primeiro gole não avalia. Agora eu vou deixar o vinho meio ruim, gente. Mas é o jeito da gente descobrir. A gente vai fazer um bochecho. Então, faz um bochecho com o vinho. Deixa ele passar pela boca toda. Engoliu. No meu caso aqui, o vinho não tem dulçor baixo, não tem dulçor nenhum. A acidez está alta, tem bastante acidez, então ele vai para uma acidez alta. Tanino não tem. Corpo. É um corpo baixo, tá? Talvez o meu ficaria no médio menos aqui. Ele não está tão, tão, tão levinho assim. Álcool, o meu tá baixo, ele tem quantos por cento de álcool? Mas ele não está alto, não. Ele está tranquilo. Apesar de ter 13%, ele está tranquilo. Mas eu não colocaria ele baixo. Talvez eu colocaria ele no médio menos aqui, tá? Então, vocês identificam os seus e ele está fácil, porque ou ele está baixo, ou ele está médio, ele está alto. Então, aqui a gente tem a característica de cada um deles. E a intensidade gustativa? Então, a hora que eu coloco em boca, ele tem intensidade também, ele mostra bastante aroma em boca, porque às vezes o vinho tem aroma no aroma, né? Mas no paladar ele não mostra a intensidade de fruta. O meu está mostrando, ele mostra toda essa intensidade de fruta também, que ele mostrou aqui, ele mostra em boca. Então, aqui eu coloco intensidade baixa, média ou alta. No meu caso, está alta, tá? Agora, persistência. Persistência quer dizer o tempo que o vinho ficou na boca. Então, aquele tempo que ele ficou
na boca. O meu eu colocaria uma persistência média, tá? E equilíbrio? Equilíbrio, assim, algum componente sobressai o outro? Tem alguma coisa? Então, o álcool sobressaiu em relação à fruta, enfim, sobressaiu alguma coisa? O meu não sobressaiu nada, ele está bem equilibradinho. Então, a gente coloca persistência alta. E aí, se tivesse alguma observação, nota do vinho, qual comida harmonizou, isso aqui é, no caso de uma ficha completa, tá certo? Deixa eu voltar para a gente fazer com o tinto. Então, esse é o jeito de fazer a degustação. É lógico que se vocês estiverem num restaurante, vocês não vão fazer esse passo a passo. O passo é menor. Então, o garçom serviu vocês, ele vai servir, eu vou falar obrigado, né? Enfim, eu olhei a cor, senti. Pode servir, só isso, tá? Não precisa fazer frescura, não, tá? Não entra ficar fazendo bochecho, isso daí não precisa. A parte do bochecho eu ensino na hora que vocês estão estudando. Então, vamos supor, vocês estão na casa de alguém batendo papo, não vai fazer isso. Agora, nós estamos num momento de estudo, ou eu comprei esse vinho para harmonizar, deixa eu ver como que ele vai ficar, percebe a característica dele, usa isso como um instrumento de estudo para vocês no dia a dia. E quando tiver em ambiente descontraído, não precisa necessariamente ficar fazendo passo a passo, ou se fizer, faz bem rapidinho, para ninguém nem perceber, para não ficar chato, né? Agora, vamos lá. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida aqui? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Dá um gole na água. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o vinho tinto, porque a gente vai identificar agora o tanino. Então, o que que é o tanino? O tanino é a distringência que traz em boca. Então, é aquele que dá aquela amarrada na boca, como se fosse uma banana verde. Então, ele dá aquela amarrada na boca. Isso é a distringência. Então, isso que é o tanino, tá? O tanino ele é proveniente da casca da uva. Então, ele só vai ser encontrado no vinho tinto, porque o vinho tinto é feito, né? A fermentação dele é em contato com a casca da uva. Então, vamos lá. Eu olhei a cor, tá tudo ok na cor do meu vinho, então eu já vou para aqui para o vinho, no caso do vinho tinto, né? Então, intensidade de cor. Agora eu tenho intensidade alta de cor, ele tá bem escuro, então eu colocaria aqui, intensidade de cor alta. Vinho tinto, intensidade alta. Cor do vinho tinto, ele pode ser vermelho rubi, vermelho rubi claro, vermelho rubi, vermelho granada, vermelho púrpura. Púrpura, então ele vai para o mais roxo, tá? E vermelho tijolo. O meu é um vermelho mais púrpura. Geralmente o Malbec, ele tem uma nuance mais pro púrpura, ele tem uma nuance mais roxinha, assim. Geralmente, tá? Intensidade de... Ah, não, que é o espumante. A intensidade de aromas. Vamos lá para o aroma? Um clássico, o meu é um clássico Malbec, meu. Ó, então o meu aqui, ele tem uma intensidade média, se tivesse média alta aqui, ele estaria média alta, eu digo que alta, porque ele não é tão frutado assim, mas ele tem uma intensidade média, aqui Agora vamos no vinho, deixa eu mudar aqui a página, no vinho tinto aqui. Então aqui estão os aromas, tá? No meu aqui, sim, certeza, ameixa preta, groselha preta, eu entro na nuance de frutas negras aqui, tá? Um pouquinho de pimenta preta também, eu encontraria. Talvez um pouquinho de chocolate. Eu acho que eu também encontro um pouquinho de chocolate, mas ele tá bem gostoso, tá um clássico Malbec, assim, bem gostoso no aroma. Não encontrei nenhum dos defeitos. Agora a gente vai avaliar tudo, tá? Dulçor, acidez, tanino, corpo, álcool, tá? A gente vai avaliar tudo isso daí. Então vamos dar um gole. Primeiro gole não avalia, agora vamos fazer o bochecho. Ó, o tanino. Ó, então, dulçor baixo, acidez média, média, não tem muita acidez não, média, talvez até média menos aqui no meu. Tanino, ele não é tão alto, mas
um médio alto aqui, um médio alto. Corpo, o meu tem um médio alto, existe Malbec mais encorpado, mas eu estou avaliando sem saber, então seria um médio alto. Álcool, ele precisaria, talvez, como faz tempo que ele está aqui, fora já da adega, ele está um pouquinho quente, então ele está um pouquinho alcoólico, mas se ele tivesse na temperatura certinha, eu estou com uma luz aqui na frente que está esquentando mais ainda, eu estou derretendo. Mas, enfim, então ele está um pouquinho alcoólico porque ele está um pouquinho acima da temperatura, mas ele com certeza ele tem um álcool bem integradinho, assim, não tem álcool alto. Intensidade. A intensidade dele, no meu caso, está média, persistência também média, e equilíbrio está médio, porque ele desequilibrou um pouco pelo quente, ele está um pouco quente, ele poderia estar um pouquinho mais fresquinho. Então, essas são as características. Vocês conseguiram perceber aí dos seus? Deu certo aí? Com vocês? Deixa eu parar essa apresentação. Que agora vamos para o mito. Agora vamos lá. Então, a gente já entendeu as características dos vinhos, né? Agora vamos brincar. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro o salgado com o vinho branco. Agora sim a gente vai entender e vamos ver o que. Agora eu preciso da interação de vocês, tá? Então vamos lá. Dá um gole, limpa a boca com se você tomar o tinto, né? Limpa a boca com água. Então vamos lá. Dá um gole, então, no vinho branco primeiro. E agora pega o queijo. E dá uma mordida no queijo. Agora, dá um gole no vinho. E aí, o que vocês acharam? O meu ficou bom, viu? Ele tirou o dulçor. Não é esse. Ele tirou o dulçor, no meu caso. Ele diminuiu a acidez, porque ele tem o salgado, né? Ele diminuiu a acidez. Ai, será que eu fechei? Ah, não, é aqui. E vamos lá, vou abrir aqui, ó. Ele era salgado, né? Ele deixou o vinho menos seco, no meu caso, ele deixou realmente menos seco, ele deixou menos amargo, ele não estava amargo, mas ele deixou menos ácido, ele deu um corpo e ele deu mais frutado, ele ficou mais doce, ele deu uma adocicada no vinho. Ficou bem gostoso, assim, tomaria que faço, sabe? Assim, ele deu uma. Eu gosto de acidez, mas ele deu um gostinho a mais, assim, ele ficou muito, muito bom. Os seus aí, o que vocês acharam? Pode abrir os microfones aí, se vocês quiserem falar alguma coisa. Não? Vamos fazer tudo branco, depois tudo tinto, pode ser? Agora, vamos pegar, então, a comida ácida. Então, agora pegue o limão. Deixa eu... Calma aí. Maria Eugênia, Oi, para falar que a gente aprovou aqui também. deu certo aí? Foi super bom. Nós estamos com branco, mas eu não conhecia esse vinho. Põe o rótulo lá para ela ver, Rê. Põe para mim, para eu dar uma olhada. Dá para ver daí? Deixa eu ver. Vilma Não, coloca um Mendes. pouco mais para frente. Ah, tá. Gostou? Bom? Bom, muito bom. É? Ah, perdão, agora que eu vi que estava Agora, longe, né? isso. Ah, legal, legal. Bem legal. Muito bom. E ele deu certo também com Com o queijo? Sim, sim. Fica gostoso, né? Fica, pelo menos o meu também deu super certo com o queijo aqui. O seu deu certo, Cadna? O meu deu certo. A minha anotação é que diminuiu bem a acidez do vinho, né? Porque esse ele realmente é um vinho bem ácido. E diminuiu um pouco também o sal do queijo. Aquela sensação, deu uma amenizada. E a gordura dele também, né? Dá uma amenizada, né? O palato, né? Deu uma... Mesmo assim, deu uma boa acidez, né? Apesar de ter diminuído. Mas limpou bem o palato, ficou show. Eu super aprovei. Adorei. Ai,
Que legal. Se mais alguém quiser falar, pode falar, tá bom, gente? Agora a gente vai, então, para o limão e para o vinho. Então, vamos dar um gole de novo. Eu falo que essa aula a gente fica bêbado, porque a gente vai, quando vê, beber um monte, né? Dá um gole no vinho. E agora, chupa o limão. E depois dá um gole no vinho. Maria Eugênia, desculpa a desatenção aqui, é o branco, né? O branco ainda. Tá, O desculpa. branco. Obrigada. Imagina. Vocês perceberam o que aconteceu aí? Ficou doce o vinho, né? Vocês viram quando eu comentei com vocês de concordância, como a acidez precisa de acidez? Lógico, a gente está com um elemento, como é que chama? Um limão em separado, a gente não vai ficar chupando limão, né? Mas se a gente está com um prato muito ácido, a acidez do vinho tem que ser, às vezes, acima do prato, porque senão ele morre. O meu ficou doce, e olha que eu tinha acidez nesse vinho, hein? O meu ficou doce o vinho. O seu deve. De alguém também ficou doce? O meu também ficou bem doce. Aumentou. Ficou bem doce, né? É interessante, né? Olha como então, vocês entenderam aquele princípio que eu falei para vocês da concordância? Aqui aconteceu exatamente isso, e o outro do salgado com o ácido também aconteceu. Aqui deu certo? Deu certo, mas, por exemplo, eu precisaria de um vinho para o limão, eu gostaria de um vinho um pouco mais ácido, porque o meu ficou doce demais, tá? Agora vamos para o doce. A gente vai pegar, então, o vinho branco, ainda estamos no vinho branco, dá um gole no vinho branco. E pega o chocolate e come o chocolate. Depois, toma um vinho. Maria Eugênia, Oi. tá sobrando para mim fazer as perguntas aqui. Tanto Aham. faz chocolate amargo, meio amargo, como o ao leite? Então, era melhor o ao leite, mas o meu também não era o. Como eu não ando comendo muito chocolate, eu não vou comprar. O meu era o 60%, ficou o 60% aqui. Mas Tá. ele mudaria. Se ele fosse o ao leite, ele ia mudar mais. O meu é 60%, ele tem mais amargor. O meu ficou bom, viu? Eu não imaginei que o Sauvignon Blanc ia dar certo com chocolate 60%. Tá Ele ótimo. deu uma acidez gostosa aqui no meu. Como que ficou os seus? Nós vamos provar Vamos agora, dois. porque nós temos os dois disponíveis aqui. Tenta com os dois, e daí vocês contam, porque ele vai ficar Como diferente, você eu acho. especificou, eu comprei os dois. Então, vê como é que ele fica. Aí vocês comentam. Quem mais provou aí? Como é que ficou? Eu gostei. O que aconteceu com ele? Ele vai diminuir a acidez, tá? Então, aqui é o doce, ó. Ele vai deixar menos doce, ele ficou mais ácido. Eu gosto de vinho ácido, então para mim ficou uma delícia. O vinho branco. Porque eu amargo, eu passo amargo. Eu não gostei da mistura. Eu abri aqui. Eu gostei. Não, então, pode ser que tenha gente que não goste, porque ele é. Mas o almoço. Eu achei diferente também. Eu confesso que eu nunca tinha tentado. Então. Muita harmonização do que nas outras. Eu falei assim, vai ser hoje que eu vou descobrir. Mas o que eu anotei é que ele diminuiu um pouco o dulçor do chocolate, quebrou um pouco a acidez do vinho. Branco, né? Com a minha Amor de Deus. por conta do vinho, aumentou um pouco, potencializou esse álcool e deu um. O seu deu uma potencializada no álcool. Porque ele tá quente, pode ter sido isso também. Ele tá. Pode ser. Temperatura já, né? Pode ter acontecido essa questão. Mas é interessante. Pode ser. Então, o meu ficou bom. E o meu vinho branco estava nesses porta, ele estava geladinho, sabe? Nesses porta
que tem gelinho assim, então ele tava geladinho, eu só não tinha dois para colocar o tinto. Mas o meu ficou gostoso, viu? Eu tomaria aqui com o... E eu não achei que fosse ficar bom com Sauvignon Blanc, jamais eu ia imaginar. E assim, e vai ter hora que vocês vão fazer a mesma harmonização de Sauvignon Blanc com chocolate e não vai dar certo. Então depende do vinho, depende do chocolate. O meu é 60%, ele ficou super bom. Agora, eu vou na parte mais gordurosa. O certo era assim, gordura com picante, tá? Mas eu não achei. Tinha um salame que antigamente tinha a voltinha dele tinha um monte de pimentinha, assim, eu não achei ele para comprar. Mas em todo caso, vamos lá na gordura. Então dá um gole no vinho e come o salame. Maria Eugênia, só assim, uma amiga aqui da roda quer fazer uma colocação. Não, pode falar, senhor, do limão. O limão eu achei surpreendente, mágico, assim, porque a fruta azeda, e aí como é que o vinho se tornou tão doce? Quando foi o chocolate ao leite, meio que era esperado pelo doce do chocolate que a gente tivesse essa sensação. Então, foi um contraste. Exato. E aí, quando chegou no chocolate amargo, ele quebra essa doçura. Ah, tá. É porque vocês estão com os dois, né? O que vocês acharam da diferença, então, do amargo? Uma delícia. Eu gostei bem mais do meio amargo. Com o meio amargo ficou melhor com o vinho branco, aí deu certo, então. Ficou melhor do que o ao leite. Desculpa interromper, vamos continuar, então. Não, mas foi isso, né? O meio amargo ficou melhor do que o ao leite, né? Sim, é isso mesmo. Então ele fica bem gostoso. Mas o do limão fica legal, né? A gente consegue, mas é bem o que está escrito aqui, ó. A acidez ele tira a acidez e ele deixa mais doce, né? Fica bem legal. E agora como é que chama? No caso do doce, ele deixa mais doce, mais ácido, mas menos doce, né? Então eu como gosto de acidez, para mim o meu ficou uma delícia. Agora, quem tomou o vinho e comeu já com a gordura? Nossa, o meu ficou muito bom, porque ele tem acidez, o meu tem bastante acidez, e com a gordura, só que o meu não estava com muita pimenta. Ele deu uma limpada nesse salame engordurado, assim, ele ficou bem gostoso, conseguiram, e o salgadinho dele também, que a gente já tinha visto salgado, o meu tinha dado certo. Como que ficou os seus? Deu certo aí? Tudo bem? Oi, Maria. Então, no meu caso, ficou muito gostoso. Senti que ele aumentou um pouquinho mais a acidez, né, dele, na hora que entrou em contato. Ele já deu aquela potencializada na acidez. E ele criou um leve amargor, sutilmente, bem elegante. Eu gostei. Ai, que bom. Fica gostoso, né? Eu também gostei. O meu também ficou bom. Porque às vezes, por incrível que pareça, às vezes não dá certo. Assim, é Sauvignon Blanc e às vezes não dá certo, porque eu já fiz várias vezes, mas agora vamos ver com o tinto. Mas, ó, para vocês saberem o que significa umami. Umami significa que é o quinto gosto que a gente fala, tá? Então, é o sazon, a gente vai encontrar no cogumelo, então são algumas características bem específicas que é esse quinto elemento, que é o umami. Então, ele vai ficar, deixa eu só diminuir aqui, ele vai ficar, era só das pessoas, cadê? Achei que tivesse alguém querendo entrar, não era, sei lá. Não achei a pessoa que quis entrar, então. Então, ele ficaria mais seco, mais amargo, mais ácido, menos doce e menos frutado. Tá? Então, aqui, essa tabelinha aqui, vocês vão ter que eu vou passar essa aula para vocês. Essa tabelinha aqui tem todas as características. Então, vocês conseguem dando uma pensada, tipo, esse umami, por exemplo, vou fazer um risoto de cogumelo. Pensa que ele tem gordura, porque é o risoto, mas ele também tem o cogumelo, que ele vai ter umami aqui. Então, tenta fazer essa junção aqui para vocês entenderem, tá? Sabores muito intensos, eles vão dominado pelo sabor da comida, tá? Então, quando tem sabor muito intenso,
a comida, o vinho tem que tomar cuidado, porque o vinho tem que ser compatível, senão a comida passa o vinho, tá? E sabor picante, cuidado com álcool em excesso, porque quando tem muito álcool, aqui no caso, vai virar uma salmoura, a boca vai ficar, tipo, espumando, porque ele vai potencializar essa pimenta. Então, toma cuidado, vinho com muito álcool, com comida mais picante, tá bom? Agora, vamos fazer o mesmo teste, então, com o vinho tinto. Então, vamos limpar a boca aqui. E vamos dar um gole no vinho tinto. E o queijo salgado. E dá um gole depois no vinho. O meu deu certo, ficou bom. Ele aumentou a fruta, ele ficou bem frutado. Mas ficou menos seco, ele parece até mais doce, ainda mais Malbec, que já lembra algo mais doce, mas ele ficou mais seco. Então, ó, o salgado fica menos seco. Ele tira o amargor do tanino, né? Ele deu uma diminuída nesse amargor. Ele deixou menos ácido. Então, para mim, faltava um pouquinho de acidez já no vinho, então ele ficou menos ácido ainda. Então, eu gostaria de fosse um pouquinho mais ácido o vinho, ficaria bem legal. Deu mais corpo e mais fruta. E vocês, como que ficou? Deu certo? Qual foi a sensação? Ficou bom aí em boca? Ficou bom? Vamos agora, então, para acidez. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Não? Agora vamos para limão. Alunos não estão prestando atenção, Maria Eugênia. Ara. Sorte que eu tô com ele, assim, tá pequenininho aqui para mim, senão eu já ia ter que dar bronca, então. Não, tô brincando, mas Tá melhor do que aquela degustação do Luiz Argenta que a gente teve lá no Crocodilo, tá mais tranquilo. Aquilo lá não dá nem para escutar, né? Quem vai ser demitido? Né? Mas brincadeiras à parte, que agora a gente já está no tinto, não é isso? Isso. Com Então foi o queijo. tinto com queijo. Então, nós Tinto com fizemos queijo. certo. Isso. O meu deu certo. Agora vamos lá com o tinto com limão, tá? Todo mundo já foi com o queijo, então vamos lá com o limão. Então chupa o limão. E toma o vinho. Hum, Meu Deus, ele ficou um doce ruim, um doce estranho. Então, ai meu Deus, ele ficou tão ruim que eu não sei nem falar. Não sei como que ficou os seus. Então, a comida ácida vai deixar o vinho menos seco, menos amargo. Ele tirou o amargor, menos ácido, mas ele ficou doce, frutado, mas um doce ruim, porque ele não fica um doce gostoso, porque o do Sauvignon Blanc, que tem acidez, ele ficou um doce gostoso, aqui ele ficou um doce ruim, não sei. É um doce passado, sabe assim, passou. É um doce que não deu muito certo, não. E os seus, que alguém gostou? Não, acho que esse não, né? Você sabe que teve uma vez que eu fiz um curso presencial e a turma adorou o seco, o limão com o vinho tinto, porque eles não estavam muito acostumados a tomar vinho, eles gostavam do vinho doce. Então eles falaram assim, a gente vai levar limão em todos os lugares, aí assim a gente vai gostar do doce. Então tem isso também, né? Não está acostumado, às vezes dá certo. Vou até tomar água, que o meu ficou horrível. Agora vamos para o chocolate. Então dá um gole no vinho tinto e come o chocolate.
Hum. Nossa, ele deixou bem mais amargo. O meu ficou bem amargo. Apesar dele ser meio amargo, ele deixou mais amargo ainda, tanto chocolate como vinho. Então ele ficou mais seco, mais amargo, mais ácido. Nossa, o meu eu não percebi essa acidez, não. Menos doce, menos frutado. Ele ficou bem estranho, não comeria. Diferente do Sauvignon Blanc com o chocolate, deu certo. O de alguém aí deu certo, porque às vezes dá certo, viu? É surpreendente, mas às vezes dá certo. Deu certo aí, meninas? Não? Não? Ficou ruim? Pode falar. No meu caso, o que aconteceu? O amargor, ele aumentou, né? O meu também. E Uhum. por conta desse rótulo ter 14,7 de teor alcoólico, e ele já está numa Ah, ambiente, potencializou esse álcool aqui de o uma forma. álcool. Nossa, olha como muda, né? E, quer Sim, dizer, já estava alto, agora ficou mais alto ainda. ele conseguiu pegar esses quase 15% de teor alcoólico, quase um pouco, e jogou lá. E deixar pior ainda. Então, se Olha fosse que interessante. uma sobremesa com chocolate, ou esse que a Uhum. gente foi um diamante negro, né? Então ele tem casquinhas de açúcar e tem aquela parte do chocolate ao leite, né? Então Aham. eu não Não deu aconselho. certo, não. Não. O meu também não deu muito certo, não. Ele acentuou o amargor, assim. Olha que eu não ligo, não, mas ele ficou um amargo ruim, assim. Agora vamos para o último, a gordura, então, com o vinho tinto. Então, dá um gole, é o salame com o vinho, tá? Hum. Então, gordura, ele falta. Se ele tivesse mais acidez, o meu vinho, ele ficaria melhor. Não ficou ruim, mas ele ficaria melhor. Não ficou a harmonização dos deuses, assim. Mas ele precisaria um pouquinho mais acidez, mas dá para encarar, assim. E de picância, como ele estava com muito pouca picância, eu não percebi, porque às vezes dá para perceber também quando tem o álcool mais alto. Esse tem 13,5 também, não tem tanto álcool assim. Mas essas são as impressões que nós tivemos. Deixa eu parar de espelhar para ver vocês agora. Calma aí. Eita. E essas são as impressões que a gente tem aqui em relação ao vinho e à comida. O que vocês acharam? Eles mudam totalmente, né? Os aromas os aromas assim em boca, né? Eles mudam, os alimentos mudam. Então era essa sensação que eu queria que vocês sentissem. Como a gente pode melhorar um prato e estragar um prato, né? Então a gente consegue, se a harmonização não é bem feita, a gente vai para o ruim, e também a gente pode ir muito bom, como aconteceu aqui, e surpreender às vezes, né? Então, existe N situações aqui na harmonização. Eu só vou terminar com as minhas frases de sempre, e depois vou abrir para perguntas e para bate-papo, tá bom? Deixa eu só terminar aqui, calma aí, que não podia faltar. Só para terminar. Então, eu sempre gosto de terminar com uma frase. Na harmonização, o vinho. Ai, tá com. Na harmonização, o vinho se transforma, a comida se transforma e juntos eles se tornam algo ainda mais especial. É que eu estava bem na frente a imagem de vocês. Então, na harmonização, o vinho se transforma, a comida se transforma e junto eles se tornam algo ainda mais especial. Então, é exatamente isso que eu queria que vocês aprendessem aqui com essa aula, como a gente consegue transformar momentos, né? Tipo, como a gente consegue transformar as harmonizações em momentos especiais mesmo. E é isso que é o gostoso da harmonização, né? A gente, como eu falei antes, né? Se tem um prato de queijo, necessariamente eu não preciso ficar querendo harmonizar tudo com tudo. Não tem por que isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tem como
fazer uma harmonização melhor, né? Por que não? Então, existem situações, tem um monte de vinho aberto, um monte de comida, tipo Natal, que tem um monte de comida, eu não preciso ficar harmonizando o peru, a torta, não tem sentido. Agora, eu vou fazer um prato aqui, por que não pensar nessa harmonização, né? Isso torna, assim, os momentos mais especiais, e era isso que eu queria que vocês aprendessem aqui com essa aula de hoje e com esse conteúdo de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo, não tem nenhuma dúvida? Sem problema nenhum. Ó, eu vou ficar bravo com aquela turma ali, ó. Eu tô brincando. Meninas, tem meninos também na sala. Agora, vou só, para a gente terminar. Então, na comunidade Winecult, eu vou estar divulgando mais vezes lives ali, vou estar divulgando mais outros produtos ali que vocês vão vendo, mas depois eu vou ver se eu crio uma comunidade mais específica para vocês trocarem informações. Eu comecei no mundo do vinho através da minha confraria, e ela começou através de um grupo de WhatsApp, porque eu não sabia escolher, e aí a gente trocava informação, esse vinho eu gostei, esse vinho eu tomei, eu não gostei. A gente só trocava informação assim, era um grupo com 2 amigas, e exatamente essa era a nossa dúvida, tipo, o que escolher. E a partir disso que surgiu a minha confraria, que depois eu fui estudar e virei sommelier, W73, e fui estudar, mas tudo surgiu a partir desse contato com o WhatsApp. Então eu acho que eu quero deixar aberto também a comunidade lá, para vocês tirarem dúvida e tirarem conversa. Vai ter um produto novo surgindo, além do curso que eu comentei com vocês. Eu vou colocar para vocês o link ali com desconto, se alguém tiver interesse. O curso está super completo, mas eu também vou criar um grupo de estudos, e esse grupo de estudo ele vai funcionar online. Esse grupo de estudo é para quem é iniciante, para quem quer aprender, e para quem é sommelier, para todo mundo. Realmente focado no estudo mesmo. Então, ele vai vir em breve, também eu já vou lançar para vocês, com todas as informações, e esse grupo de estudo, ele vai ter um custo de R$30 por mês, e ele vai ser assim, a gente vai realmente estudar, até eu trouxe o livro, a gente vai se basear muito com o livro da Jancis Robinson, tá? E então, é um produto novo que ele vai surgir também, que ele já está pronto, na verdade, mas eu fui subir para a plataforma para poder mandar todo o recado para vocês. A plataforma deu erro, eu não consegui, mas então, em todo caso, mas ele vai vir, esse curso vai estar, esse grupo de estudo já faz tempo que eu queria criar ele, porque bastante gente, até de fora do país, me pergunta sobre confraria. Então, eu falei assim, ele vai chamar confraria, mas ele, na verdade, é um grupo de estudo, é para a gente realmente conseguir estudar. Vai ser um encontro mensal, uma vez por mês, e esse encontro vai ser toda segunda, terça-feira do mês, a gente vai se encontrar para um encontro mensal, mas para estudar mesmo. Mas não é estudo para a gente aprender frescura, não, é para a gente caminhar juntos, aprender a escolher, e vai ter muita coisa legal aí, eu vou apresentando tudo para vocês aos poucos. Espero que vocês... Pode falar, Cádia. Ui, não consegui. Consegui. Bom, desculpa te interromper, na verdade. Imagina. O seu livro, eu fiquei de dar um feedback, não terminei de ler, mas está incrível, eu aconselho todo mundo a comprar, está muito didático. E eu, como professora também de pedagogia, eu achei incrível, excepcional, até onde eu estou lendo. Nossa, cada detalhe feito com carinho. Eu gostaria de passar para você que te admiro demais, tá? Ali é top, a primeira, a número 1. Obrigada. Obrigado, muito obrigada. É muito legal. Aqui deve ter gente que comprou o curso já, o método Winecult. Isso daqui vai subir, essa aula vai subir para o curso do método Winecult, mas também tem gente que veio pelo e-book, né? Então tem um e-book Como Ler Rótulo de Vinhos. Então tem vários produtos aí bem legais que eu vou apresentando para vocês, e espero que vocês gostem, que vocês curtam. Obrigado pelo feedback, fiquei muito contente. Isso dá o ânimo para a gente continuar. Obrigado por quem compartilhou fotos aí, viu, meninas? Eu coloquei as minhas. Obrigada. A nossa turma aqui estava um pouco bagunceira, mas a gente gostou muito. A Renata é muito dedo duro, eu odeio o CDF. Dedo duro. Porque eu sou daquelas que prestam atenção na aula, tá?
parabéns mais uma vez. A gente gosta muito de participar dos seus eventos. E muito obrigada aí pela seu cuidado e atenção com a gente. Foi muito legal. Imagina. Legal, né? Também eu quero fazer mais aulas. De reunir as amigas aqui. E a gente tem uma dúvida com a amiga ali, que eu não estou conseguindo ver o nome. Como que faz para pedir para o marido participar também? Não, ele gosta. Gente, na verdade, perdoe-me se eu estiver interrompendo a aula. Desculpa mesmo. Eu sou professora, né? Ele, gerente de comercial, né? Não tem nada a ver. Só que quando eu comecei no mundo do vinho, ele não bebia nada, só água. Brincadeira, viu? Então, na área da história, né? E o vinho é sabor, é aroma e é história. E eu seduzi ele pela história. Então, era cada roda que eu contava uma história para ele. E nisso hoje ele me acompanha e ele gosta muito, muito, muito de participar. É verdade. Legal. Muito legal, né? Obrigada. A Cádina trabalhava ela era sommelier do Oba. E acho que seu marido é representante lá do Oba, né? Sim, ele é da gerência, né? Do Oba, e eu trabalhei como sommelier. Agora... Eu vejo você lá direto. Nossa, eu já comprei vinhos muito legais no Oba. O Oba tem uma adega bem legal, eu gosto bastante. Produto top. Tudo bem que a gente está fazendo propaganda dele, você está na Ansink também? Agora eu estou na Ansink, né? Os dois, inclusive, que eu trouxe são de lá, eu gostei bastante. Enfim, maravilhoso. Eu também, gente, bons lugares. Ansink para comprar vinho e o Oba tem uma adega bem legal mesmo. Legal. Vale a pena. Obrigada, vale a pena prazer em conhecer vocês também. Você vê que legal, né? Sim, sim. Mas o meu marido participou hoje também, ó. Parou de estudar e veio, não deve estar escutando, ele só deve estar ali. Eu estou aqui, viu? Eu só não vou abrir a câmera. Ele tá falando. Mas eu estou por aqui. A gente faz esses maridos participar. Mas, gente, foi um prazer enorme. Obrigado pela presença de vocês. Espero encontrar vocês nos próximos, que a gente possa aumentar essa rede aqui. E, assim, vocês sabem que eu gosto de ensinar, minha paixão está aqui mesmo. Então, que eu possa ensinar muito vocês aí, muita coisa boa aí, com muitos projetos legais também. Tá bom? Gente, foi um enorme prazer. E espero vocês na próxima, em breve. Eu já mando falando da próxima data, tá bom? Gente, obrigado, então. Obrigadão. Valeu e até a próxima. E eu adorei que vocês se reuniram. Isso é legal, acho bem legal. Façam isso mesmo. E aproveitem e abrem as garrafas de vinho, né? Agora. Porque eu tenho um ditado que vinho bom é vinho aberto. Exatamente. E melhor ainda quando compartilhado com pessoas que a gente gosta, né? Isso aí. Isso mesmo. Um beijo, viu? Gente, obrigado pela presença. Obrigadão. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Já estou ansiosa já pela próxima. Vai ter. Teremos. Material. Obrigado, Cádina, pelo feedback. Obrigadão. Querida.